Queridos amigos, que alegria mais uma vez iniciarmos mais um programa pela TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu, onde o nosso Dr. Carlos Chagas, um dos grandes gênios da medicina que passou pela Terra, na sua última existência na condição de um brasileiro, traz para todos nós grandes informações do mundo espiritual, logicamente sobre a quiescência dos ministros de nosso lar, que aproveitaram em Carlos Chagas, que usou seu nome pseudônimo de André Luiz, toda esta obra fantástica para compreendermos o que é o mundo espiritual. Vamos relembrar que André Luiz serve nesse momento como médium. Ele vai captando tudo que a espiritualidade vai passando a ele para poder transmitir pelo seu alto grau de conhecimento, não apenas no campo científico, mas também no seu campo intelectual, as mãos abençoadas da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos iniciar um capítulo muito interessante. Vamos relembrar que a semana passada houve uma intervenção do ministro Clarencio, André Luiz e Hilário, naquela discussão entre Amaro e também Mário Silva. Voltando e recuando no tempo, Mário Silva foi exatamente a reencarnação de Esteves e Amaro foi a reencarnação de Armando. Então, foi ali um triângulo amoroso. Na verdade, Esteves levou para sua casa como amigos, para frequentar a sua casa Júlio, e também levou para sua casa Armando. E Esteves casou com uma jovem muito bonita, Lina, mas tinha um desajuste sexual muito grande. Então ela começou a se encantar com Júlio, acabou ficando com Júlio, mesmo estando com Esteves. Esteves viu, ela acabou dizendo que não amava Esteves, que ele deveria ir embora, e ele vai embora. Ela fica com Júlio. Enquanto estava com Júlio, o amor dela cresceu para estar com Armando. E ali também ela acabou tendo um romance com Armando. Júlio ficou sabendo e ele então, por um processo de produtos corrosivos, tenta o suicídio. Os amigos salvam ele, mas ele, não suportando a dor daquela traição, a mesma traição que ele tinha feito a Esteves, ele pula no rio Paraguai. E depois Armando então acaba tendo um romance com Lina. Então Mário estava revoltado com ele, achando que ele também havia traído a sua confiança com Lina enquanto ele estava casado. E ele ficou muito bravo quando então Mário entrou em prece e Clarencio pôs então a auxiliar. Aí Mário então começou a se alterar e diz: agora você vai ouvir o que Armando tem para dizer, porque ele tem que te contar a história que você ainda não sabe. É a partir daí que nós vamos começar esse capítulo no depoimento de Armando. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos carinhosamente a todos que acompanham a TV A Caminho da Luz aqui no Brasil e no exterior. Rogamos a Jesus e aos bons espíritos que possamos ter um vídeo, um programa, um estudo pautado na seriedade, no entendimento, e que você, amigo querido, amiga querida, possa estar também aprendendo com este livro, tanto quanto eu e o nosso querido Sérgio estamos aprendendo a cada vídeo que nos propomos a apresentar através deste projeto. Capítulo 18º. Confissão. Amaro, cujo semblante exibia os sinais de renovação a que nos reportamos, começou a dizer, comovido: sim, recordo-me perfeitamente. A madrugada do ano bom de 1869 ficou marcada para sempre em nossa memória. Abordaríamos Assunção, procedendo de Santo Antônio, em angustiosa expectativa. A curiosidade abafava a exaustão. Lembro-me de que, antecedendo-se ao desembarque, Esteves procurou-nos,
solicitando-nos o concurso fraterno para a solução de um problema que reputava importante para o futuro que o aguardava. Éramos 3 amigos inseparáveis na caserna e achávamo-nos os 3 juntos, ele, Júlio e eu. Na incerteza das ocorrências que nos esperavam, pedia-nos, na hipótese de perecer em combate, notificar sua morte à jovem Lina Flores, que conhecera dias antes, em Veleta. Referiu-se, entusiástico, ao amor que os ligava e aos projetos que formavam, considerando o porvir. Preocupados com a aflição do companheiro, reconfortamo-lo com palavras de compreensão e esperança, colocando-nos em guarda. A capital paraguaia, porém, revelava-se fatigada e desprevenida. Jamais olvidarei a gritaria dos nossos triunfantes em se vendo seguros sobre a presa, criando aflitivos problemas para as autoridades. Revejo ainda a fisionomia risonha de Esteves, quando se reconheceu são e salvo. Em breve comunicava-nos o consórcio. Ninguém realmente podia casar-se em campanha, mas o enlace efetuou-se às ocultas, sob a bênção de um sacerdote e com a tolerância dos dirigentes da ocupação, atendendo-se às circunstâncias de que a noiva era uma pobre menina brasileira, desde muito aprisionada. Então aqui agora Armando começa a descrever o grau de amizade que reinava entre Esteves, Júlio e também ele, Armando. Eram amigos inseparáveis, ele mesmo diz aqui. Ele lembra aquele ano bom de 1869. Vamos relembrar que o ano bom mencionado é a virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, onde em muitas cidades pequeninas ainda se comemora as crianças saindo na rua bem cedo pedindo ano bom, não é? Que seria o marco de que elas teriam um ano cheio de doces, de brinquedos. Eu me lembro muito dessa história quando eu passava em Confidentes, eu era criança, e eu e meus irmãos saímos na rua com os meus primos para pedir o ano bom. Era uma festa, as mulheres faziam quitutes dentro de casa, distribuíam os quitutes, os doces, era algo assim muito singelo, né? Então Armando vai descrevendo que eles eram grandes amigos, a ponto de Esteves levar os dois para dentro de casa, para de vez em quando, na intimidade, estar com eles. Um outro ponto também interessante é que Esteves não poderia casar naquela época, porque ele estava em campanha, ele estava em guerra, não é? A famosa guerra no final do século XIX, mais ou menos no meio do século XIX, entre Brasil e Paraguai, aquelas disputas por terras, não é? Então nós percebemos que isso foi muito marcante para a gente entender o desenrolar da história. Não eram 3 inimigos, eram 3 amigos. E nós vamos ver que esse desenrolar é uma coisa muito triste, não é? E esses 3 acabam se envolvendo com Lina. Esteves casou com Lina, e Lina, na verdade, casou com Esteves. Era uma brasileira que caiu na mão dos paraguaios, estava numa casa paraguaia, mais ou menos trabalhando como, vamos dizer assim, escravo, né? Quando então eles renderam aquela comunidade, e ela, como brasileira, então foi liberta. E ela foi liberta, só que Esteves, ao bater o olho nela, se encantou. Como Esteves era, de uma certa forma, um enfermeiro bem-sucedido, ele cuidava daqueles que eram os mais poderosos do grupo, não é? Do grupo militar. Então ele tinha algumas regalias e foi concedido a ele que pudesse então casar. E um sacerdote da companhia então
faz o casamento, mas tudo meio na surdina, porque não poderia as pessoas saírem casando nessa época, porque havia uma proibição, porque eles tinham que estar focados na guerra. Amaro fez pequena pausa, recobrando energias, e continuou. Recordo-me de que Júlio e eu fomos em visita ao lar de Esteves, pela primeira vez, em fevereiro do mesmo ano. Contudo, colocados à frente de Lina, ambos nós sentimos incompreensivelmente ligados àquela jovem bela e simples, cuja presença exerceu de imediato sobre nós intraduzível atração. Guardei comigo a surpresa que me possuía, mas Júlio, impulsivo e irrequieto, veio a mim, extravasando o coração. A esposa de Esteves dominara-lhe a mente de súbito. Se pudesse haver chegado antes do companheiro, acentuava enamorado, não lhe cederia o lugar. Sustentava a impressão de que Lina já lhe havia surgido em sonhos. E, desse modo, várias vezes repetiu confidências que me tocavam as fibras mais íntimas. Anotando-lhe o estado d'alma e reconhecendo o direito de Esteves sobre a mulher que desposara, tentei retrair-me. Calquei o sentimento e procurei o ouvido necessário. A paixão de Júlio era demasiado forte para resignar-se. Insinuou-se junto à recém-casada, cobriu-a de gentilezas e, provavelmente, quem sabe, nas vicissitudes da guerra, e quase criança para guardar-se, como era preciso, nas responsabilidades do casamento, Lina envolveu-se nas atenções do rapaz, fazendo-lhe concessões. Recordo-me do dia em que Esteves me procurou desolado, comentando o golpe que recebera. Chorou debruçado nos meus ombros. Desejava desaparecer, aniquilar-se. Fiz-lhe observar, porém, a inoportunidade de qualquer violência. Enfermeiro bem conceituado e protegido do conselheiro Silva Paranhos, nosso embaixador em missão extraordinária junto às repúblicas do Prata, não lhe seria difícil a retirada de Assunção. Assim aconteceu. Esteves afastou-se, primeiramente rio abaixo, na direção de Vileta, de onde havia trazido a esposa e onde se achavam retardados alguns camaradas enfermos, aos quais prestaria assistência. Nada mais soube dele, a não ser que havia morrido misteriosamente em Piraju. Então aqui nós vamos ver que tem alguns detalhes importantes, não é? Júlio, ele descreve para Armando que ele passou a ter um amor irresistível por Lina. Ele não sabia explicar. E ele tinha certeza que aquela mulher aparecia para ele em sonho. Ele trazia ela na sua mente como algo do passado. Ele não sabia explicar o que estava acontecendo. E aquilo cresceu de uma maneira demasiada. Lina também foi dando essa liberdade a ele, até que eles então acabaram tendo um romance, e nós vimos no capítulo anterior que Esteves acabou vendo os dois em flagrante, se abraçando. E ele então vai tirar a satisfação com Lina, e a Lina diz para ele: olha, eu tenho você como irmão, eu tenho você como um amigo, mas eu não vejo em você o meu marido. Agradeço a você por ter me libertado daquele cativeiro que eu me encontrava, mas eu sinto um amor por Júlio. Então eu gostaria que você fosse embora. E Armando descreve que, passado alguns dias, ele encontra Esteves, que chorou nos ombros dele: ó, meu amigo, botei vocês na minha casa,
e Júlio acabou me traindo. E ele começa, e Júlio então fala para ele, olha, vai para outros cantos, não é? Vai procurar outros caminhos. Foi quando então ele resolve ir para Vileta, aonde naqueles combates haviam muitos soldados que foram feridos. Então ele resolveu ir lá até para fazer uma visita para essas pessoas, para ver se estava precisando alguma coisa de enfermagem, já que ele era o enfermeiro da tropa, um deles, né? Então nós começamos a perceber que aqui também vai começar a ter coisas do passado, né? E agora nós vamos daqui a pouco fazer a união. Por enquanto nós estamos naquela época do século XIX, com esses personagens todos que a gente está vendo. E estamos remontando essa história recentemente, aonde a encarnação que eles já vão assumindo, né? Então aqui agora, Amaro e o Silva estão relembrando quando eles foram personagens de Esteves e Armando. Lina é exatamente Zulmira. Júlio, que é o personagem que morreu afogado e que tentou antes tomar droga para corroer-se e se suicidar-se, que comprometeu a sua garganta, é o mesmo Júlio que veio, não é? Junto de Amaro. E nós vamos ver que ele pede para reencarnar com essas pessoas para o ajudar. Então é uma trama muito interessante, mas é muito bonita toda essa história para nós entendermos que podemos cometer os erros, mas a oportunidade nos cobra em determinado momento de nossa vida. Evidenciando enorme padecimento moral, diante daquelas evocações, Silva estremeceu e, aproveitando o intervalo que se fizera, bradou agoniado: E a tua participação no infortúnio de minha casa? Quem me convencera de que também não te achavas de parceria com Júlio na destruição de minha felicidade? Infames! Clarencio, afetuoso, acomodou o enfermeiro irritado, recomendando-lhe esperar a narração até o fim. Amaro não perdera a calma. Assinalou a objurgatória do adversário, fixando o triste sorriso, e continuou: Sim, minha confissão deve ser exata e completa. Entendo que Lina e Júlio se haviam ajustado para a vida comum. Tentei distanciar-me. Temia por mim mesmo. Lina, no entanto, como que me registrava a inclinação e manifesta, deitava-me olhares que me acordavam simultaneamente para a alegria e para a dor. Queria aproximar-me e fugir dela ao mesmo tempo. A princípio, tentei evitá-la. Contudo, o afastamento do Marquês de Caxias deixava as tropas com larga provisão de tempo para diversões. Instada talvez pela companheira, Júlio constrangia-me a frequentar-lhe a casa. O jogo alegre e o chá saboroso reuniam-nos os três, noite a noite. Amedrontado ante o sentimento que a moça despertava em meu coração, não somente porque não devia perturbar-lhe a harmonia doméstica, mas também porque possuía uma noiva no Brasil, busquei isolar-me de novo. Reparando, todavia, o assédio de Lina, resolvi asilar-me no trabalho mais intenso e consegui a designação para servir na vigilância noturna do Palacete Risquim, onde a ocupação concentrava todos os assuntos e documentos de interesse do nosso país. Ela, entretanto, não desistiu do propósito de que se animava. Certa noite, procurou-me, disfarçada em mulher do povo. A sós comigo, confessou-se, declarava-se atormentada, aflita, sentira-se amada por Esteves e via-se ardentemente querida por Júlio,
mas não pudera interessar-se pela felicidade junto deles, odiando-os por fim. Então nós estamos vendo o caso de Lina. Lina, ela ao se envolver com Armando tentou de todas as formas não se envolver com ela. Armando tinha uma noiva aqui no Brasil. Armando, dos três, era o que demonstrava uma moralidade mais elevada dos três personagens. É o que procurou com mais afinco lutar contra as tentações que naquele momento o envolveu. E ele procurou, seja a guarda noturna desse palacete que ele menciona, seja as ocupações, ele procurou ao máximo se afastar dela. Só que chegou um momento, a insistência por parte de Lina foi muito grande. E ela diz para Armando: olha, eu sei que Esteves me amava, mas eu não tinha o amor para corresponder a ele. Eu sei que Júlio também me ama, mas eu não tenho o amor para corresponder por ele. Eu tenho é por você, um sentimento, uma adoração, um amor. Então nós estamos percebendo que o problema de Lina é um problema que nós verificamos até a atualidade. Nós vemos ainda esta volúpia sentimental por parte de muitas pessoas procurando a felicidade. Tem o companheiro A, não é feliz, tem o companheiro B, não encontra paz, tem o companheiro C, não encontra tranquilidade da alma. Lina era uma jovem que perdera os pais muito cedo, uma jovem que foi morar de favor num outro país. Por mais que a recebessem com desvelo e carinho, não era a casa dela, ela não tinha nenhum rosto familiar. Ela casou com Esteves, ela mesmo deixou clara, foi mais para fugir daquilo. Eu me lembro, os antigos muitas vezes se casavam para fugir de casa. Era comum a pessoa casar porque não se dava bem com a madrasta, não se dava bem com o padrasto, queria um pouco de paz, sonhava em ter filhos. Então o casamento, aquela ideia, vamos casar por amor, isso começou de algumas décadas para cá. Há séculos atrás se trocava filhas por pedaço de terra, por gado, por ouro. Então nós não podemos dizer que Lina, ela casou por amor, ela deixa bem claro. Não, apareceu ele, jovem também, idealista, tinha afeto por ela, respeito por ela, ela uniu o útil ao agradável. Então essa narrativa nós vamos vendo o drama íntimo que Lina também passou, porque a gente censura muito ela, traiu, fez errado também. Mas é importante nós analisarmos o que a levou, o contexto espiritual que a levou, e agora nós vamos ver as repercussões na vida atual, na condição de Zulmira. Interessante também nós notarmos que Lina, ela tinha dentro das suas características a vicissitude da sexualidade. Na verdade, ela não via o próximo como um companheiro. Ela via o próximo como uma condição sexual. Então é aquele desejo que nós hoje notamos muito explícito nas criaturas ainda. Isso sempre foi um dos maiores vícios do homem na Terra, o desregramento naquilo que nós chamamos das questões espirituais. Então Lina, logicamente, teve um romance com Armando, nós vamos ver, mas devia ser uma pessoa que não iria se contentar com ninguém. Ela queria ter os seus objetivos traçados. E depois de atingir aqueles objetivos, logicamente, ela ia continuar as suas aventuras. Então é interessante que Armando está explicando para Silva, não é? No caso, Armando está explicando para Esteves, que ele, na verdade, não teve nenhum relacionamento com ela enquanto ela estava com Esteves. E que é verdade que, desde o início, foi provocado em Armando e em Júlio uma condição diferente de olhar para aquela mulher, porque ela também olhava de forma diferente para eles, em forma de desejo. Então isso é importante nós notarmos, não é? Imaginemos nós a luta quando nós reencarnamos no meio
para dar testemunho, né? Aqueles homens que não tinham quase contato com mulheres, estavam só no meio de homens, e de repente uma mulher começa ali a dar trela para todos, não é? Então aquilo mexe com as pessoas. Armando se sentiu, logicamente, também afetado, mesmo sabendo que ele tinha uma noiva, mas ele não visitava a noiva com frequência, com regularidade, e lógico que isso também o fez com que ele pudesse também passar pela sua cabeça, já que Lina era uma mulher muito bonita. Vamos continuar a leitura. Amaro confiou-se a longa pausa e continuou. Quem poderá explicar os enigmas do coração humano? Quem possuirá bastante visão para surpreender os caminhos da alma? Incapaz de dominar-me, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual que não me competia. Lina agarrou-se ao meu afeto com o vigor da era numa construção sem defesa. E foi assim que, em certa manhã de maio, meu companheiro encontrou-nos juntos. Desesperado, Júlio ingeriu grande quantidade de corrosivo, mas amparado suficientemente foi salvo. Debalde, porém, submeteu-se ao tratamento na caserna. Adquiriu estranhos padecimentos da garganta e do esôfago, e não sabendo como suportar as provações físicas e morais, arrastou-se um dia até as águas do Paraguai, supondo encontrar na morte a paz que procurava. Experimentando pesados remorsos, por minha vez, perdi a afeição que me algemava à mulher que nos atraíra e infelicitara, e fugi dela. Fugi incorporando-me às tropas que combateriam os derradeiros remanescentes de Solano Lopes, na Cordilheira. Prometi-lhe a volta. Todavia, terminada a luta, tornei à pátria por outros caminhos, decidido a jamais reencontrá-la. Então aqui nós vemos, né, como ela tinha esse desejo ardente, ela não se contentava em ter um companheiro. Ela tinha que ter mais pessoas de relacionamento em sua vida. Numa noite ela procura, já que Armando, para escapar dela, da sua beleza, do seu encanto, assume atividades à noite. E ela então, uma noite, vai procurá-lo dizendo que ela tem muita saudade dele, gostaria de ter um relacionamento com ele, ela não era feliz com Júlio, então ela queria ter uma conversa com ele. E ele então marcou de ir na casa dela, e eles acabaram tendo ali um romance quando Júlio chega em casa e vê os dois juntos. Júlio não suportou, o que veio à mente foi o suicídio. Ele então tomou veneno, o veneno comprometeu o esôfago e automaticamente comprometeu também a garganta. Ele foi socorrido, mas ele foi até salvo, mas ficou as sequelas, que é as sequelas naturais do corrosivo que ele colocou no seu corpo. Ele então melhorou um pouco, começou a andar, saiu de casa e ele acabou indo no rio Paraguai e ele acabou pulando no rio e morreu afogado. Então nós percebemos que aqui Armando começa também a ter e a carregar consigo aquela culpa. Por quê? Foi por minha culpa. Então começa a ter essa condição. Nós vamos ver o desdobrar disso nessa próxima reencarnação, é onde eles vão se recompondo os erros de ontem. Amaro, mais comovido, passou a destra pelo rosto e prosseguiu, depois de breve pausa. 10 anos correram apressados. Novamente no rio, casei-me e fui feliz. Numa noite de chuva forte, minha esposa e eu tornávamos do teatro, quando os cavalos em disparada colheram pobre mulher embriagada na via pública. O cocheiro sofreou os animais
e desci a socorrê-la. E enquanto minha companheira continuava o trajeto para casa, procurei internar a mísera criatura para assistência imediata. Guardas e populares auxiliaram-me à empresa, mas, com inesquecível assombro, quando a mulher foi recolhida ao leito, de ventre rasgado, a esvair-se em sangue, nela identifiquei Lina Flores. Por 2 dias lutou contra a morte. A infeliz reconheceu-me, relacionou as desditas que atravessara, desde que se viu sozinha no Paraguai. Esclareceu que viera ao Rio à minha procura e emocionou-me com a narração do drama angustioso em que vivia, tentando a recuperação da felicidade que perdera para sempre. Morreu revoltada e sofredora, amaldiçoando o mundo e as criaturas. Aqui eu percebo que Lina, dos 3, o que ela tinha um sentimento um pouco maior foi por Amaro, ou Armando naquela altura, não é? Ela veio ao Brasil para procurar aquela pessoa que, dos 3 que ela se relacionou, foi a que trouxe maior felicidade. Só que Armando, ele próprio tinha consigo que ele tinha uma noiva no Brasil, tanto é que ele tentou o máximo possível não se envolver com ela, com Lina. E ele, quando ele se envolve com ela, ele percebe o fim trágico que Júlio teve, ele também assume a sua parcela de culpa, já que ele também poderia ter ainda mais lutado contra aquela perseguição, por assim dizermos, por parte de Lina. Ele entra, faz parte do pelotão da guerra e ele toma outros caminhos que não aquele de voltar por aquela mesma cidade para retornar ao Brasil. Ele volta ao Brasil, constitui a sua família, é feliz, tem os seus filhos, a sua vida continua. E passado aproximadamente 10 anos, naquela época não havia os automóveis como nós temos hoje, então eram os cavalos, as charretes. E de repente, uma mulher embriagada, ela é atropelada por um cavalo. Justamente o cavalo que estava portando a figura de Armando e de sua esposa. E ali, Armando percebeu que aquela mulher se tratava de Lina. E ali eles conversam e Lina diz que, olha, eu voltei para o Rio, eu voltei para te procurar, eu voltei para que nós pudéssemos continuar nossa vida juntos, mas eu não te encontrei. Então eu encontrei na bebida, eu encontrei no desregramento, mas eu não sou feliz. Eu não sou feliz. E desencarnou passado 2 dias deste incidente envolvendo a charrete em que estava Armando e a sua esposa. Ela desencarna muito revoltada, amaldiçoando o mundo, amaldiçoando as criaturas. E agora nós vamos dar a continuidade, até mesmo no final da leitura, mas principalmente no capítulo seguinte, que ele vai dando mais informações a respeito de tudo que os nossos personagens passarão na vida presente deles. Continuando a leitura, Amaro interrompeu-se titubeante. Mário Silva, estupefato, fixava-o entre o desespero e o pavor. Notava-se que o ferroviário esforçava-se em vão para reaver novas faixas da memória. Nosso instrutor, contudo, afagou-lhe a fronte, envolvendo-o em renovadas forças magnéticas, e perguntou: onde voltastes a vê-la? O interpelado esboçou o sorriso de quem recolhera a resposta e em si mesmo informou: ah, sim, reencontrei-a na vida espiritual. Achava-se unida a Júlio em aflitivas condições de sofrimento depurador. Compreendi a extensão de meu débito e prometi ressarci-lo. Ampará-los-ia, auxiliaria os dois na senda terrestre.
lutaríamos lado a lado para conquistar a coroa de redenção. Sim, sim, o destino. É preciso solver os compromissos do passado, conquistando o futuro. Calou-se o esposo de Zulmira, visivelmente fatigado, mas o enfermeiro, não obstante contido pela força paternal de Clarencio, começou a chamar por Júlio, emitindo brados terríveis. Vamos tentar aqui remontar, não é? São tantos nomes, não é? Então nós vamos voltar um pouquinho para entender toda essa história, não é? Que é a história que está envolvendo aqueles personagens na Guerra do Paraguai. Lina casou-se com Esteves e Esteves levou para dentro de casa 2 amigos, que era exatamente Júlio e era exatamente Armando. Só que Lina tinha um certo grau de desregramento sexual. Ela às vezes não se continha em ter apenas um companheiro. Como ela, na verdade, casou com Esteves para se livrar da condição que foi dado a ela de morar numa casa de favor, era brasileira, morava no Paraguai, sua família havia sido morta. E nós aqui percebemos que, num determinado momento, Esteves vê Lina aos braços de Júlio. Não suportando, foi conversar com Lina. Lina disse que via nele um amigo, via nele um irmão, mas não um marido. Casou porque a força da circunstância assim requeria. Ele foi embora então, foi para outras regiões, onde tinha alguns doentes que ele havia deixado, e aproveitou para fazer uma visita nesses doentes, já que ele era enfermeiro. Uma certa noite, Lina, encantada também com Armando, vai, porque Armando procurou trabalhar na parte da noite para não ter tanto contato com Lina, porque Lina tinha um magnetismo muito forte sobre os homens. E ela então coloca que Esteves a amava, mas ela não correspondia, que também Júlio a amava, mas ela tinha dificuldade de relacionar com ele, e que ela acreditaria que poderia ser feliz com ele, o Armando. E o Armando, talvez por uma aventura, concorda em ir na casa dela para conversar com ela, os dois acabam tendo um relacionamento e Júlio acaba vendo e presenciando esse relacionamento. Júlio não suportou. Ele tenta o suicídio, tomou uns corrosivos, aquilo comprometeu o seu esôfago e também a sua garganta. Ele foi acolhido por amigos. Os amigos salvaram ele daquela fase mais difícil. Mas ele, não suportando a condição moral, ele vai no rio Paraguai e acaba se atirando e morre afogado. Agora então, Armando começa a descrever que quando ele percebeu o que ele estava fazendo, o que havia acontecido com o Júlio, ele achou que não seria certo ele continuar naquela condição. Um dia ele sai para o trabalho e nunca mais retorna. Acabou-se a guerra, retorna para o Rio de Janeiro, ele casa com a sua noiva, tem filhos, vive uma vida muito boa, tudo dá a entender que Armando era já um bom coração, foi um bom marido, foi um bom pai. Ele vai com a mulher no teatro, eles estavam numa carruagem, quando então uma senhora embriagada se atira à frente dessa carruagem dos cavalos e ela sofre então uma patada do cavalo bem na região do ventre e aquilo abre. Quando Armando desce para ajudar a socorrer aquele caso, ele percebe que ele está diante exatamente de Lina Flores, que o reconhece e diz a ele que tinha vindo ao Rio de Janeiro para procurá-lo, porque de todos foi aquele que mais chamou a atenção dela e que mais marcou o coração dela. Veja, foi o único que a abandonou. Os outros 2 foi ela que abandonou. E ela acaba vindo a morrer. E num determinado momento é perguntado a ele, não é? Como é que então ele encontra novamente Lina depois da morte? Então ele explica que no mundo espiritual ele vê Lina exatamente sendo, de uma certa forma, obsediada por Júlio.
que nunca a havia perdoado. E ele se comprometeu em ajudar os dois. Então, ele reencarna como Amaro, Lina reencarna como Zulmira, e Júlio reencarna no primeiro casamento de Amaro, junto da sua esposa, que é a Odila. Eles tiveram 2 filhos, Evelina e Júlio. Então aqui nós vemos o porquê que Zulmira tem uma certa raiva do amor que tinha Amaro para com o filho Júlio. E é por isso que ela não intercede. Ela poderia ter salvado Júlio daquele afogamento, que morreu aos 8 anos nessa existência. Olha que coisa interessante, tudo vai se costurando dentro de um drama familiar. Nós vamos encerrando o nosso vídeo, convidando as pessoas a interagirem conosco aqui pelo YouTube. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe para outras pessoas conhecerem também, seja este estudo, seja outros estudos. Se inscreva no canal e habilite as notificações. E pedimos também para ser membro do canal. Muitas pessoas que nos acompanham pelo YouTube seguem também eu e o nosso querido Sérgio no Facebook ou no Instagram e têm visto as atividades sérias que o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, desenvolve na cidade de Itapira com a comunidade carente. Quando você se torna um membro do canal, você automaticamente está ajudando as atividades do CEPAC, já que a TV é um braço do CEPAC, como o Núcleo Chico Xavier também o é. Então a sua ajuda ela é fundamental neste momento de tanto desemprego, neste momento de tantas famílias sem o necessário, sem o básico. A sua ajuda ela é importante. Nós também convidamos as pessoas a interagir conosco, mandando a sua mensagem, o seu comentário. Além do comentário no vídeo, você pode mandar sua mensagem também pelo WhatsApp ou pelo Telegram. O WhatsApp é 19 997 78 2794. E o Telegram é um canal no Telegram, divulgando Espiritismo. E o último convite habitual é a respeito dos livros que escrevi ou outros títulos que estão em nossa loja virtual. Lembrando que toda a renda da loja virtual também se faz destinada para as atividades do CEPAC. loja@caminhodaluz.com.br. E para as pessoas que preferem ler em e-book, na plataforma da Amazon, nós temos os livros de minha autoria. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência e rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que possa continuar a nos dar força e coragem para que juntos possamos alcançar um pouco dessa evolução tão pleiteada nessa existência. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa.